O governo da Nova Zelândia colocou em consulta pública uma proposta para criar uma taxa agrícola para as emissões de gases de animais que são criados em fazendas, isso a partir de 2025. Essa é a proposta. O plano está alinhado com a meta da Nova Zelândia de reduzir as emissões de metano até 2030. Como justificativa, o país afirma que trabalha para reduzir as emissões e trabalhar para reduzir as emissões é melhor do que compensar as emissões de gases. O ministro das Mudanças Climáticas da Nova Zelândia afirma que há outras questões pendentes para discussão, como as emissões geradas a partir do uso de fertilizantes e que também está ansioso para ouvir a opinião da população. O prazo final da consulta pública será dia 18 de novembro. O governo da Nova Zelândia disse ainda que nenhum país do mundo desenvolveu um sistema de precificação e redução de emissões agrícolas e acredita que os produtores neozelandeses vão se beneficiar, ganhando um prêmio de preço ao gerar alimentos chamados de amigos do clima. Para aprofundar o debate, vamos saudar o nosso convidado que vai analisar a proposta de criar a primeira taxa agrícola em que produtores pagam pelas emissões de gases de animais. Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar a falar com vocês. Da mesma maneira. Daniel, a primeira pergunta que eu e a nossa audiência gostaríamos de entender melhor é sobre essa proposta que está em consulta pública na Nova Zelândia. A ideia é que o agricultor pague uma taxa agrícola a depender das emissões de gases que são geradas pelos animais que ele tem dentro da fazenda. E a promessa do governo da Nova Zelândia é que o agricultor se beneficie disso, porque o governo acredita que o consumidor pagaria mais por esses produtos. São duas questões distintas, a gente gostaria de ouvir a sua explicação para cada uma delas. Ótimo. Então, vou dar um passo atrás para pegar essa palavra que você mencionou, que eu acho que é a chave da questão. A precificação do carbono, ou das emissões de metano, no caso, nos serviços da agropecuária. Qual é o consenso, ou a grande convergência internacional? De que nós estamos em um processo de alteração do clima que provoca mudanças climáticas. Qual foi o grande avanço que aconteceu, sobretudo nos últimos 10 anos, nas discussões internacionais? Foi a precificação de serviços ligados ao setor de energia. Então, nasceu e surgiu no mundo, ao longo dos últimos anos, uma série de regimes que dão um preço para as emissões, no caso do setor de energia, em particular de combustíveis fósseis. O que está acontecendo agora? Esse mesmo desafio, essa mesma dinâmica de precificação chega aos produtos da agricultura e da pecuária. Um dos grandes motores dessa transição é a preocupação central que o mundo tem com o metano. E a ideia é a seguinte: embora o metano seja um gás que tenha menos presença na atmosfera, viva menos tempo do que o CO2, ele tem um potencial de aquecimento maior. E, portanto, se nós combatermos as emissões de metano, logo nós seríamos também mais ágeis e capazes de combater o aquecimento global. O que está acontecendo, portanto, agora é juntando essas duas coisas. A precificação dos produtos, no caso da agropecuária, é um esforço, uma tentativa de atribuir um custo àquelas emissões que acontecem, como, por exemplo, no caso do metano emitido pela digestão bovina, a partir de, então, criando um desincentivo para aquelas atividades que não sejam, digamos assim, climaticamente sustentáveis. O que o governo da Nova Zelândia tem argumentado? Que o produto norueguês seria, digamos assim, o primeiro produto do mundo na produção de carne ou de leite que seria metano free, não é? Ou que seria neutro em relação às emissões de metano. E isso seria, de alguma maneira, suficiente para estimular a compra por um produto, por um preço diferenciado desse produto que vem da Nova Zelândia. Agora, aqui tem uma série de discussões que eu acho que merecem ser feitas com muita atenção e com muito cuidado, Kellen. E a primeira delas, só para deixar a deixa, é como nós vamos calcular essas emissões de metano que vem da pecuária e por que esse custo tem que ficar nas mãos da pecuária e não de outros setores da economia. Não está claro isso ainda e o governo da Nova Zelândia está dando um passo, digamos assim, bastante arrojado nessa direção. Realmente você usou termos excelentes, eu estava aqui tomando nota para não perdê-los e quero recuperar a nossa discussão a partir das perguntas que você
de uma maneira muito sagaz, coloca para a nossa audiência. Primeiro, por que colocar esse ônus todos na mão apenas da pecuária? Será que outros setores também vão ter este custo? Essa foi uma questão colocada para você. E a outra provocação que você colocou, que eu achei muito pertinente, será que será suficiente para estimular a compra o fato de que o consumidor saiba que o agropecuarista está pagando uma taxa pelo metano que aquele animal ele está emitindo? São questões muito interessantes para a gente refletir. A gente vai chegar lá. Antes de chegar na resposta para essas provocações que você coloca, a minha pergunta é: você acredita que após a consulta pública vai entrar em vigor a primeira taxa agrícola desse tipo, em que o agropecuarista paga pela emissão que os animais que ele usa para produzir alimento vão gerar? Você acha que isso já em 2025 vai ser uma realidade ou vai esbarrar nesse ponto que você colocou, né? Como que eles vão medir essa emissão de metano? Olha, o que eu tenho visto pelo mundo, e eu tenho acompanhado um pouco o que tem acontecido na Nova Zelândia, é uma espécie de frisson pela caçada ao metano. E como não se consegue resolver o problema das emissões de metano associado ao setor de energia, porque a extração de petróleo também emite metano, ou pelo menos não se quer atacar essa fonte de emissão de metano, então se localiza na pecuária uma espécie de alvo mais fácil para se combater essa emissão de metano e se atingir esse objetivo. Por que eu digo isso? Porque o que eu tenho percebido, seja na discussão internacional ou na própria Nova Zelândia, é uma espécie de consenso questionável, mas de que é importante fazer isso para resolver o problema das emissões lá. E, portanto, a minha aposta é que a Nova Zelândia, sim, vai aprovar a primeira taxa sobre os produtores, baseado no número de cabeças e na área da produção, para tributar as emissões de metano resultantes da digestão bovina. Qual será o efeito disso e como essa taxa exatamente funcionará, nós ainda não sabemos. Agora, a Nova Zelândia tem um histórico de, digamos assim, experimentalismo na criação de regimes novos, diferenciados, próprios da sua realidade, para combater um problema. E eu acho que agora a primeira-ministra do país tem apostado nessa ideia, inclusive porque há uma espécie de grande apoio popular no país pela adoção dessas medidas. Nós sabemos que boa parte do desenvolvido tem hoje uma espécie de ética de resistência a produtos que são originários da pecuária, e é muito provável que isso entre em vigor e comece, portanto, a valer logo mais na própria Nova Zelândia. Essa é uma manchete muito importante que você está trazendo para a nossa audiência. A sua experiência enquanto profissional que se debruça sobre esse tema é que, nas suas palavras, há um consenso questionável e esse consenso questionável levará à aprovação dessa taxa agrícola que vai incidir sobre agropecuaristas que serão, no final das contas, taxados pelas emissões de metano que os animais acabam gerando, né? Vamos continuar essa conversa, então, respondendo às perguntas que o Daniel também nos provocou, né? Será que o setor agrícola, comparado com outros setores, ele emite mais gases e é por isso que os governos têm olhado tanto para a agropecuária, tentando tirar dali alguma situação para reduzir emissões? Você consegue trazer esses dados para a gente, Daniel? Desculpa pela indelicadeza, mas, por gentileza, repita a pergunta, porque eu tive um ligeiro problema no meu áudio. Não tem nenhum problema. Eu perguntava a você se as emissões do setor agrícola comparado com outros setores são maiores, porque a gente vê governos ao redor do mundo todo mirando no setor agropecuário e isso me leva a questionar, poxa, será que o setor agropecuário é de fato o que mais emite? Por que o foco está no setor que produz alimentos, trocando em outras palavras? Eu acho um contrassenso, sinceramente, Kelly, o que tem acontecido no mundo hoje nessa discussão. Existe um consenso internacional, a ciência é clara em relação a isso, que o problema das mudanças climáticas foi provocado ao longo das últimas décadas e séculos, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, que geram um acúmulo de CO2 na atmosfera que provoca o aquecimento global. Durante muito tempo, todo esse sistema de governança do clima foi montado para combater o uso desenfreado de combustíveis fósseis e a sua consequência, a emissão de CO2. O que tem acontecido nos últimos anos, a meu ver, é que porque a gente não conseguiu, por meio dessa rota de combate, resolver o problema, a gente busca atalhos. Então, o primeiro atalho é, agora eu não vou mais combater o CO2 como prioridade, eu vou focar no metano, que é mais rápido. E agora surge uma segunda prioridade,
já que eu não consigo combater o metano proveniente das emissões de fósseis, quando uma petroleira extrai, por exemplo, óleo do chão, eu vou focar no metano da pecuária, que me parece mais visível e já tem uma espécie de convergência pública, uma ética da juventude que olha com certo desdém para a produção da pecuária no campo. E a partir daí, a gente reorienta o foco da discussão e da análise. O problema não é mais a maioria, que está na fonte de energia suja das petroleiras e do uso de fósseis. O problema agora é a minoria, é aquele que produz alimento responsável pela manutenção da vida de bilhões de pessoas nesse planeta. Eu acho um contrassenso. E me permite, Kellen, eu sei que é sempre importante nessa discussão a gente utilizar o máximo de rigor científico. Nós não queremos e não devemos apoiar qualquer medida que não tenha um amparo científico robusto. Agora, neste caso, eu acho que a ciência ela precisa ser levada mais a sério. Porque o que tem acontecido hoje na discussão é o seguinte: nós usamos como parâmetro de referência para calcular emissões de metano, que hoje provoca o aquecimento global no mundo, uma régua que é igual para o petróleo e para a pecuária. E, no fundo, são realidades muito diferentes. Veja o ponto. Quando uma petroleira tira um petróleo do chão e esse metano vaza, esse metano estava no fundo da Terra por milhões de anos e vai para a atmosfera, daí a 10 anos se converte em CO2 e lá ficará provocando aquecimento global. No caso da pecuária, quando o boi, na verdade, faz a digestão e emite metano, ele não está criando um CO2 novo da atmosfera, mas reciclando o CO2 que ali já estava, é absorvido pela fotossíntese da planta, digerido pelo boi, que elimina o metano, que daí a 10 anos voltará a ser a mesma molécula de CO2 que já estava na atmosfera antes. Mas quando nós olhamos para as emissões de metano hoje, o cálculo, ele não considera essa diferença e particularidade da pecuária. E acabamos tratando o arroto do boi como se fosse a causa da mudança climática. Que interessante as suas colocações. Para arrematar o que você disse, há uma tentativa de vilanizar a pecuária como uma das grandes responsáveis de gases, o que, na sua opinião, não está seguindo o rigor científico e até tem algumas falhas nessa metodologia. No entanto, o que a gente vê são governos ao redor do mundo usando esse argumento de que a pecuária é uma grande emissora de gases para, a partir desse case que estamos aqui analisando da Nova Zelândia, começar a taxar, a tributar agropecuaristas que estão produzindo alimentos. Me parece uma questão, para dizer o mínimo, distorcida, mas que há um grande risco de ser replicada em outros países à medida que a Nova Zelândia dá o pontapé inicial. É um risco ou não? Porque, na sua avaliação, essa tentativa será frustrada e outros países não seguirão a mesma ideia? Eu acho que é um risco, Kellen, porque as medidas vão gerando seu impacto, criando um paradigma e depois acabam sendo disseminadas ou copiadas por outros países com outras realidades. Eu acho que o ponto aqui não é necessariamente negar a ciência, não é isso, em momento algum, na verdade. É exigir que nós nos baseemos na ciência da maior qualidade e rigor possível. E hoje, a ciência do metano, ela está em construção, ela está sendo aprimorada. E é nosso interesse contribuir para que essas métricas e referenciais sejam mais rigorosos e ajustados às particularidades do setor, para que o produto disso também seja justo. Veja que o que está acontecendo hoje no mundo não é apenas uma discussão sobre como nós vamos resolver um problema ambiental, é uma discussão sobre como nós vamos alocar os custos da transição verde. E aqui há, inevitavelmente, uma opção política que países e setores farão sobre quem deve arcar com o problema que reside sobre todos nós. E dizer hoje que esse custo deve ficar nas mãos de um setor que alimenta a população, me parece, no mínimo, um contrassenso e algo que deveria ser pensado com muito mais cautela, com muito mais atenção no planeta. Fico muito satisfeita de ter esse debate de alto nível aqui para a audiência da Jovem Pan, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem uma última pergunta, Daniel. O Brasil, nessa discussão, está posicionado de qual maneira? Você vê uma pressão nesse mesmo sentido de que agropecuaristas comecem, então, no futuro breve, ter que pagar taxa pela emissão de animais ou da atividade agropecuária ou não? O Brasil está num outro lugar com uma discussão mais sadia? Essa pressão vem de fora e ela só está crescendo. O grande desafio para nós é nos posicionarmos
com a melhor ciência e o melhor regime de governança para criar os padrões de referência para a nossa análise, para o cálculo das nossas emissões, para que isso também permita mostrar ao mundo aquilo que nós temos de bom, a nossa capacidade de sequestrar carbono, de implementar sistemas de produção que conciliam a saúde animal com o sequestro de gases de efeito estufa da atmosfera por meio de boas práticas que já estão se espalhando pelo país. O que nós não podemos fazer é ficar parado esperando os referenciais que vêm de fora. A solução, e eu acho que a promessa do futuro está nas nossas mãos, que é de criar o nosso regime, os nossos parâmetros e métricas que vão nos permitir, né, organizar essa transição ajustada à nossa realidade, para que a gente mostre ao mundo, com os nossos referenciais, como nós participamos dessa discussão de forma produtiva, mas sempre com sustentabilidade. Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui no Hora H do Agro. Parabéns pelas colocações muito assertivas e didáticas para que toda a nossa audiência, seja do agro ou não, compreenda a profundidade desse debate que envolve a agenda verde e a produção de alimentos no mundo. Volte sempre, Daniel. Muito obrigado. Obrigada a você.